Oiê! Vamos falar de Enem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação e hoje há um roteiro de estudo de planejamento para você poder estudar para o Enem de 2023. Eu vou aqui passar para vocês como que você pode estudar desde fevereiro de 2023 até o dia do Enem, que vai ser na primeira semana de novembro, que a gente vai ter então um passo a passo do que você vai estudar e do conteúdo. Eu vou explicar tanto o porquê que eu elenquei e como que eu espero que vocês estudem. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que isso aqui é uma sugestão. Pode ser que tem muito conteúdo que vai ser muito rápido de você estudar e conteúdo que vai demorar mais tempo de você estudar. Então, você pode sim adiantar, inverter, trocar as ordens, porque eu tô pensando como se você já estivesse no terceiro ano ou se não você tivesse ido se preparar para o cursinho ou tá estudando sozinho. Então, sinta-se à vontade para você poder fazer essas adaptações da lista de estudos que eu vou deixar, inclusive, aqui embaixo do vídeo, ou se não, num código QR aqui do lado para você poder escanear, para você poder ver qual que é o planejamento que eu vou explicar agora de mês em mês. No mês de fevereiro, eu vou sugerir fortemente que vocês estudem as partes de fonologia e ortografia. Então é claro que a questão que a gente tem no Enem é que não existem perguntas especificamente de classificação da parte de português, mas que sim, existe uma parte mais de interpretação de texto e sobre o significado das palavras. Claro que isso pode ajudar bastante você, a partir de algumas perguntas, realmente do Enem são de gramática normativa, de você seguir a norma, mas eu acho que isso pode te ajudar não somente na parte de você poder conseguir entender melhor, você escrever uma boa redação, mas também fazer uma interpretação de texto e você entenda as nuances do texto. Então, entendendo que essa parte de que a gente tem de gramática no Enem não é de classificação, mas sim de interpretação de texto, a gente ainda pode ter outras partes, como por exemplo em março, que você vai estudar a parte de acentuação, crase, artigo e numeral. Então, assim como eu falei, a parte de gramática ela não existe especificamente como normativa, ela existe mais como interpretação de texto, e é por isso que você estudar essas partes para você poder entender não somente como escrever um bom texto para redação, mas como interpretar um texto com qualidade. Inclusive, não só eu vou recomendar que vocês estudem esses conteúdos, mas que também você consiga fazer o estudo de você conseguir fazer e resolver exercícios do Enem uma vez a cada 2 semanas, para você poder conseguir colocar em prática o que você está estudando, que você consegue achar sem problema nenhum em exercícios relacionados com o que você estudou no Enem, para você poder estudar. Em abril, você vai fazer os estudos de adjetivo e preposição. Então, é bem curtinho, dá para inclusive você adicionar conteúdos mais específicos, como a questão de comparativo, de superlativo, que eu acho que são interessantes também para você poder conseguir adicionar nos seus estudos. Lembre-se também que você não precisa necessariamente estudar nessa ordem ou se não gastar todo esse tempo. Você pode colocar mais conteúdo para você poder estudar sem problema nenhum. No mês de maio você vai ficar com a parte de substantivo, advérbio, também você tem a comparação e o superlativo. Lembre-se que apesar de você estar estudando a parte de classificação de morfologia, é interessante que você também adicione essa questão de você conseguir colocar em prática nos textos, como você consegue interpretar melhor os textos com essas informações que você tem da parte da classificação de morfologia. Então, não só você fica nessa questão de você saber as classificações, mas como isso muda a sua interpretação de texto. E no mês de junho, você vai ficar com a parte de verbo, regência verbal e conjunção. Então, acho que é importante não somente a gente ter essa compreensão dos verbos, dos tempos verbais, como se usam e como se classificam, mas também de você entender como que os verbos eles se seguem depois, como que você vai ter o uso dos verbos, com preposição, sem preposição, se tem diferença, se não tem. E aí, finalmente, no mês de julho, ficam as férias. Claro que eu vou sugerir que você também tenha esse mês de férias, porque eu acho que você pode sim continuar estudando, mas eu estou pensando de uma forma saudável, porque eu não quero que você estude apenas para a gramática. Lembrando de novo que no Enem você não tem questões de que são de classificar uma palavra, classificar o tempo verbal, classificar qual que é o verbo. É mais de você conseguir fazer uma interpretação de texto. O estudo de gramática aqui, que eu estou pensando, é mais para poder te ajudar a interpretar um texto melhor e também para você conseguir responder e você escrever melhor uma redação na parte do Enem, que também tem isso. Então, o mês de descanso também é importante, porém, se você quiser continuar estudando, você pode. Isso é mais uma sugestão, isso depende de você. Tem gente que gosta de estudar 5 dias a semana porque se sente mais confortável, gente que estuda 6 dias a semana porque não consegue armazenar conteúdo e informação suficiente apenas com 5 dias de estudo. Tem gente que só estuda 4 dias porque é o suficiente, porque se estudar mais, não consegue absorver o conteúdo a mais. E é claro que isso pode variar muito do seu estudo, de como você estuda, de quantos dias você quer gastar ou que você não quer gastar, mas seria bom ter um curso que é vitalício como o meu,
para você poder fazer a sua estratégia de estudo. Então, não só tudo que eu estou falando nesse planejamento de estudo tem lá no meu curso, mas também você vai ter testes e você também vai ter outras perguntas para você poder responder, se sentir mais confiante na língua portuguesa. Não só na parte de gramática, mas para você também conseguir responder, que vão ter também questões de outros vestibulares para você poder responder. O meu curso, ele está no valor de R$40, o acesso total, com o cupom FEV 2023, FEV 2023. Claro que, se você não gostou do curso, não era exatamente aquilo que você estava precisando, você pode pedir em 30 dias o reembolso completo. Então você vai ter lá não só o conteúdo que eu estou falando aqui, do que você poderia estudar, mas também mais conteúdos e mais estudos para você poder conseguir se sentir confiante na gramática, não só no Enem, mas para a vida. Em agosto, você vai fazer a parte de semântica e estudos de sujeito e de predicado para começar seus estudos de sintaxe. Lembre-se que isso vai começar a ser um pouco mais para poder te ajudar a entender e interpretar textos melhor, porque agora, como você sabe da classificação das palavras, agora você sabe da interação das palavras e como elas se interagem dentro de um texto. Em setembro, você vai ficar com as orações coordenadas, as orações subordinadas e também a questão de figuras de linguagem. Lógico que você pode fazer com que você também coloque esses estudos em outros meses, mas você vai ter aqui, então, o que você teria como conclusão de parte de toda a gramatical. A parte de figuras de linguagem vai te ajudar não somente na parte de literatura, como você interpretar os textos, mas também para você conseguir entender melhor a questão de quando você tem uma intenção de se escrever num texto, então uma intenção de interpretação no texto. Então, essa questão de não só você conseguir montar essas frases, mas como identificar essas orações. E por fim, você vai ter então que responder às questões de gramática dos últimos 5 anos. Lembre-se que não somente o Enem também tem essa questão de multidisciplinaridade, de você misturar algumas outras questões de outras matérias, mas que você também pode fazer com que você responda textos de interpretação de texto, que vai fazer com que seja também a parte de gramática. Lembre-se de você conseguir anotar por que você não entendeu um conteúdo. Faltou um estudo de alguma parte gramatical? Faltou alguma coisa que você não lembra, que você não estudou muito bem? Ou se não, você está vendo que é um conteúdo que caiu uma vez só e nunca mais caiu, se é interessante você lembrar desse conteúdo, ou se não, que você está vendo que está caindo por muitos anos e você está repetindo o erro. Por que você está repetindo esse erro? Então, faça uma análise crítica para você poder entender dos últimos 5 anos o que caiu de conteúdo, para aí depois você conseguir ver se você precisa rever algum conteúdo ou se você pode deixar para você poder ver outra coisa nova. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, isso fica então como uma sugestão. Então, lembrando que você não precisa exatamente seguir ela ao pé e que você pode, inclusive, começar em outros meses, como por exemplo, começar em março, começar em abril, e aí você vai fazendo a adaptação e você vai dando um checklist de que eu acabei de falar para você de estudar. Você pode estudar em outras situações. Lembrando também que você pode fazer também com que você estude por mais tempo ou que você priorize outras matérias também. Aqui o que eu estou falando da parte de vocês é que gramática no Enem não é uma questão de classificação muitas vezes. É mais para você poder conseguir ter uma interpretação de texto e pode ser que não vai cair uma questão especificamente perguntando qual a classificação de um numeral, qual que é a conjunção correta numa frase. Pode ser que caia em outros tipos de vestibulares, como a questão de Unesp. Então, se você está estudando para outros vestibulares, não só para o Enem, então isso vale a pena de você seguir esse roteirinho. Se você está estudando só para o Enem, é importante você adequar o seu estudo para poder ajudar você a ter interpretação de texto e não somente e apenas classificação gramatical. Tem alguma coisa que faltou nessa sugestão de estudo? Tem alguma coisa que você colocaria mais para estudar ou que você não estudaria? Escreve aqui nos comentários, por gentileza, para eu saber sua opinião. E caso você já queira começar a estudar a parte de gramática do Enem, então eu vou deixar aqui um vídeo para você poder já começar a ver a parte de fonologia e também para você poder conseguir já começar a estudar a parte do Enem do que eu deixei de sugestão nessa lista de estudos. Porém, pode ser também que você queira ver alguns vídeos que seja com que tenha uma explicação de como que um texto ele cairia exatamente no Enem com uma questão gramatical. Vou deixar aqui então um vídeo que eu resolvo algumas das questões do Enem para você ver como é que elas caem exatamente, não é sempre uma questão de classificação gramatical. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!